Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa terça-feira da quinta semana do tempo comum, celebrando hoje Santa Josefina Barquita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo, é, que é muito interessante para todos nós. Ultimamente, eu estou reparando bastante dos momentos, no tempo que nós estamos vivendo e fazendo uma certa comparação, uma certa analogia, desse tempo com o tempo que eu já vivi, né? A gente percebe que está acontecendo um esvaziamento, um esvaziamento. Foi-nos tirada muitas coisas e não foram colocadas outras no lugar. Claro, eu sei e entendo isso muito bem, que a gente tem que evoluir, que a gente tem que caminhar para frente, mas como diz um pensamento que eu li essa semana, esses dias, né? Disse assim: quando a gente recebe uma nova ideia, a gente nunca, não, quando a gente é aberto a uma nova ideia, a gente nunca volta a ser como a gente era antes. Mas acontece que está havendo esse esvaziamento. Está se tirando muita coisa e não está sendo colocado outra no lugar. E essa outra que tem que ser colocada no lugar, diga-se de passagem, tem que ser superior à que já estava. Esse é o problema. As pessoas de hoje não estão tendo condições de superar as pessoas de ontem, o que é muito perigoso e triste também. Não que não estão tendo condições, mas que não estão se esforçando, que não está tendo aquele esforço devido, não está tendo até aquela garra, aquele elan, aquela vontade de fazer as coisas como os de antigamente faziam. E eu não falo isso apenas na questão pastoral, religiosa, eclesial, não. Eu falo em todos os sentidos.
Nós temos, quem é de mais idade aí, há de lembrar, né, que uma hora dessa já são praticamente quase 8 e pouco, 8h30, 9 horas. Então, nessa hora, tinha gente que já estava suado de tanto trabalhar. E nós encontramos pessoas que estão acordando agora. Nós temos pessoas, antigamente, que a gente caminhava longe para poder ir para a escola, para o trabalho, e a gente dava o melhor de nós naquilo que a gente fazia. Hoje, a gente tem que estar adulando as pessoas, a começar pelas crianças. Eu vou dizer para eles, claro, era uma outra época, era um outro tempo, né? Questão de periculosidade, trânsito, não era igual é hoje, isso é verdade. Mas a gente percebe, meu pai mais minha mãe me levou na escola no primeiro dia de aula. O restante ia a turma toda lá da rua, né? A gente ia para a escola juntos. Esse negócio de levar, de buscar. Hoje em dia, se não for, a criança não vai para a escola. E aí o pai e a mãe se tornam refém daquela criança se a criança não quer ir à escola. E aí agora a criança que determina se quer ou se não quer. Só para vocês verem como houve uma mudança de valores. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a liturgia de hoje fala da questão da tradição. Se apegar à tradição. Jesus critica isso, desse apego à tradição. Só que Jesus também diz que nós temos que ficar presos e apegados aos ensinamentos de Deus, que perdura para sempre. Deus, ele não tem data de validade. E nós estamos deixando o que é eterno para ficarmos com o que é temporal. Meus irmãos, minhas irmãs, o que é eterno? A palavra de Deus, a Eucaristia, a missa, o encontro em comunidade, em fraternidade, a alegria de encontrar as pessoas que a gente ama. Tudo isso devem ser eternos na nossa vida. Ou como diz Vinícius de Moraes no seu soneto da fidelidade, né, no seu soneto de fidelidade, que seja eterno enquanto dure. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito importante que a gente redescubra a beleza de vivermos o tempo de hoje sem se apegar, claro, a certos costumes, tradições que nos levam, que nos remontam a um passado, mas também que nós tenhamos condições suficientes de levar toda essa geração da agora para uma nova perspectiva de vida, um novo sentido. Não é simplesmente tirar e não colocar nada no lugar. Esse é o problema de muitas pessoas. Tiram e não colocam nada no lugar. O que Jesus hoje critica com tanta força. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos retomando nossas atividades pastorais, nossos movimentos, associações, e isso é muito bom. Mas só que nós precisamos retornar de um novo jeito. Talvez aquela forma que a gente fazia, aquela tradição que a gente tinha, não serve mais para responder e corresponder aos sinais que hoje nós estamos vivendo. Então, vamos aproveitar nossa inteligência, nossos dons que Deus deu para nós e vamos colocar coisa nova, colocar coisas interessantes, colocar coisas dinâmicas dentro da pastoral, no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa vida, para a gente viver alegre e satisfeito. Chega de dormência, chega de preguiça, chega de vivermos naquela vida sedentária, sem que possamos substituir o que é substituível com algo muito melhor e maior. Meus irmãos, minhas irmãs, é hora da gente renovar as coisas. A gente percebe andando, eu tive esses dias lá na casa da minha mãe e eu percebi, né, como o mato tá bonito lá, né, lá na roça onde ela mora. Então, o mato renovando as folhas, renovando tudo, os brotos nascendo tudo. Assim deve ser nós também, assim deve ser cada um de nós. É hora de renovar a nossa inteligência, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de pensar, tudo sem desvalorizar o passado, mas também colocando coisas novas que, repito, correspondam ao presente,
ao momento em que nós estamos vivendo e que necessita dessa nossa dinamicidade, dessa nossa forma de dar vida nova ao que precisa ser renovado. Tenham todos um ótimo dia. Deus abençoe a todos com as graças de Nossa Senhora.